3, 2, 1. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora. Valor Entrevista. Conexão especial com a linda cidade de Blumenau. Hoje ao meu lado, Rafael Venturelli. Ele é morador dessa cidade maravilhosa. Nós temos aí vários seguidores. Muito obrigado por vocês acompanharem o Valor Entrevista. Rafael, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Valor Entrevista. Seja bem-vindo. Alan, agradeço mais uma vez. É uma honra estar aqui contigo. Terceira vez já, né? Pois é, né? E tu tem uma credibilidade imensa, não só em Gaspar, mas lá em Blumenau. O pessoal acompanha bastante o teu trabalho. E para mim é sempre um motivo de orgulho estar aqui contigo, conversando, um grande parceiro nosso aí na caminhada. Sensacional, obrigado mais uma vez. Eu já vou pedir para você que está nos assistindo, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, vamos aumentar aqui a audiência do Valor Entrevista e também do Rafael. Cara, muitas novidades, hein, meu irmão? Bastante. Muitas novidades, estou vendo aqui, nós preparamos uma pauta bem pontual para você conhecer um pouco da expertise política do Rafael Venturelli, começando pelo partido que hoje é o União Brasil. União Brasil, exatamente. Por quê, cara? A questão partidária é um pouco complicada, né, Alan? Principalmente a gente que é de direita, conservador, então acaba que a gente bate de frente muitas vezes com grandes nomes da política, que são velhos caciques, enfim, não vou entrar muito nesse mérito, mas foi o partido que me abriu portas, foi o partido que me deu possibilidade de agir da forma que eu gosto, que é com bastante transparência e principalmente com liberdade, para que eu possa agir da forma que eu quiser, sem amarras políticas, sem ficar devendo nada para o futuro, simplesmente podendo agir da forma que eu sou. Então, tendo isso, foi o partido que foi mais viável e me abriu essa possibilidade lá em Blumenau. O teu gosto pela política começou como, cara? Eu sempre fui, Alan, assim, um cara envolvido no sentido local, nos bairros, sempre criticava alguma ação quando eu não concordava. Tem até posts meu no Facebook do ano de 2010, 2015, que eu era muito novo, né? Tava no quartel na época ainda, servindo o exército, né? Que eu fiquei lá por 6 anos, batendo em pautas do bairro, falando. Então, automaticamente já foi uma coisa natural que foi surgindo, né? Mas, principalmente em 2018 com a eleição do presidente Bolsonaro, foi algo que me despertou mais, e eu creio que ele deu um espaço, né? Esse cenário de 2018, ele deu um espaço para pessoas como eu, pessoas que são da direita, que têm as bandeiras, né, que nós carregamos, enfim, da liberdade, da família, do cristianismo, e eu tenho convicção que pessoas como eu estão hoje na política por conta desse período de 2018 que abriu essa oportunidade, né? E aí as coisas foram acontecendo por acaso na minha vida, foi tudo de forma natural. Eu nunca tive a intenção de ser político. Um dia eu quero ser político, quero ser vereador. Não, nada disso. Foram acontecendo as coisas de forma natural na minha vida, né? Você fala pessoas como eu, uma pessoa que pensa na família, que pensa no empreendedorismo, uma pessoa que olha pela questão do patriotismo brasileiro, é isso? Também, Alan, também, né? As bandeiras que muito pouco eram faladas no meio político, né? Mas o que eu vejo? Eu vejo que, principalmente na questão das velhas práticas da política, que é uma cultura que veio de muitas décadas, né? Aquela coisa de trocar, toma lá da cá, essa é a palavra, toma lá da cá, troca o apoio por um carguinho lá na frente. Sim. Então era quase impossível uma figura que não fazia tais práticas, ele conseguisse, né, alguma coisa, ou como eu hoje sou assessor do deputado Gessé Lopes, que é de uma forma totalmente natural, que aconteceu também. Então isso era impossível, e eu creio muito também com o advento da internet isso veio a se tornar mais possível, né? Dificilmente nós tínhamos voz na mídia tradicional. Então, a partir da internet, você conseguiu, né, ali ter pessoas seguindo o teu trabalho, vendo dia a dia aquilo que você acredita. Então, eu creio que por esse conjunto de fatores
levaram a pessoas como eu estarem no meio político hoje. Você falou de internet, já vamos deixar o teu arroba aí, como é que a pessoa te encontra? No Instagram é @Cabo Venturelli. Sim. Né? No Facebook está como Rafael Venturelli, no YouTube também é Cabo Venturelli. Tem YouTube também? Tem YouTube também, tem um canal lá. Tem que mexer um pouquinho mais como tu faz, mas... deixar atualizar né? Um pouquinho mais, mas tá lá. Tem lá um canalzinho no YouTube também. Bacana. Você esteve envolvido em 2020 como pré-candidato, depois candidato no momento certo, em uma campanha eleitoral legislativa. Como é que tu te saiu? Como é que foi para você essa experiência? Então, Alan, foi como eu falei antes, tudo aconteceu de forma natural, né? Na época nós tínhamos um grupo de amigos que serviram o exército junto comigo, até por isso também veio o nome Cabo Venturelli, pelos 6 anos que eu fiquei no exército. Entendi. E muitas pessoas me conhecem por Cabo, então tudo casou, né? E nós criamos um grupo, a maioria insatisfeita com os políticos que já tinham apoiado até então, e dali, poxa, vamos lançar um nome, vamos colocar alguém no jogo, e foi o meu nome o escolhido, né? A partir dali eu comecei a fazer um trabalho, e a partir dali, naturalmente, veio o apoio do deputado Gessé Lopes, da deputada Carol Detone, né, deputada federal, e as coisas foram acontecendo. Mas naquele momento, Alan, eu não entendia muito de política, não entendia como funcionava com partidos políticos, tudo eu fui aprendendo naquela caminhada, né? Sim. E tive um investimento muito baixo ali, eu acho que R$3.000 em doação de campanha ali, foi uma coisa bem baixa. Sim. Na época eu não usei fundo eleitoral, nada. E fiz 1.000 votos, né? Eu falo 1.000 porque foram 996, né? E para ficar um pouquinho mais bonito, faltou 4 votinhos ali para fechar os 1.000. E para tu ver como eu não entendia na época sobre política, eu não sabia da importância e do tamanho que era essa quantidade de votos. Meu Deus do céu, cara. E quando eu fui entendendo, caramba, a gente fez algo histórico, porque essa quantidade com 0 recursos praticamente, né? Apenas com o apoio orgânico das pessoas. Sem o conhecimento da política, marinheiro de primeira viagem. Exatamente. Na verdade, soldado de primeira soldado viagem. É recruta, né? Recruta na política em 2020. O cenário para hoje é completamente diferente, né, Venturelli? Alan, diferente porque, como eu falei, a partir dali, de uma forma natural, o deputado Gessé Lopes me convidou para trabalhar com ele, né, como assessor aqui na região de Blumenau. E então hoje tem um trabalho político, né, vim fazendo todo esse trabalho ao longo do tempo, entendendo um pouquinho mais da questão partidária. Chega também. Mais para cá um pouquinho. Aí, isso. Pronto. Entendendo um pouquinho mais da questão partidária também, então as pessoas foram me conhecendo, que a gente vai fazendo trabalho na rede social, vai falando, né? Sim. As pautas do momento, e novas pessoas vêm agregando, e a coisa foi acontecendo aí nesses anos. Como foi que surgiu essa proximidade com o deputado Gessé? A gente, como eu falei, a gente tinha aquele grupo Conservadores do Vale, né? E nós fazíamos reuniões, na época, até o início da pandemia. Depois da pandemia ficou tudo mais complicado, a gente não podia fazer reunião, nada. Numa dessas reuniões, na época, 2 assessores, um deles está com a gente até hoje, eles vieram conversar com a gente, e a partir dali a gente uniu os grupos, né, os grupos principalmente de ação cultural, de levar para as pessoas esse conhecimento sobre as bandeiras que a gente carrega. A partir dali foi tudo natural, né? Eu me lancei na época como candidato em 2020, e o deputado Gessé de pronto, vou apoiar esse cara. Já te apoiou. Esse cara é parecido comigo, eu gosto do jeito que ele pensa. E passadas as eleições, isso é bem legal, assim, essa parte da história. 1.000 votos, não fui eleito, fiquei como segundo suplente. E passaram-se as semanas ali, muita gente falou o seguinte: cara, por que tu não vai pedir para trabalhar com o deputado Gessé? O que não seria nada errado, né? Eu tenho a convicção que isso não é errado, mas não é da minha pessoa. Eu não entrei para isso, né? Para pedir nada. Eu gostaria, se acontecesse, fosse de forma natural. E por competência. Por competência, exatamente. E quando me falaram isso, eu falei: se ele quiser, ele vai me convidar. E, cara, não deu outra. Passaram 2 semanas, e olha só que interessante esse ponto. Ele me convidou, disse: o que tu vai fazer, o que tu pretende fazer? Eu falei: Gessé, eu vou voltar para minha área, vou atuar como educador físico, né? Sou preparador físico, já estava programado para isso. Ele disse: cara, eu quero que tu trabalhe comigo, gostaria que tu fosse meu assessor.
Gostei do jeito que tu atua, tu pensa como a gente, são as mesmas bandeiras, mas tem um ponto aqui que foi crucial para mim te convidar. Eu falei, o que aconteceu? Muitos dos que eu apoiei pediam antes do apoio a vereador algo em troca. Só, cara, eu quero que tu me dê alguma coisinha lá, se tu puder. E você foi um dos únicos que não pediu, então eu gostaria que tu viesse aqui trabalhar com a gente. Então isso aí foi algo que me marcou bastante, né? Mostra um pouquinho na prática essa nova política que a gente prega. O Rafael, ele estava recente conversando comigo, 2021 para 2022. A primeira vez eu vim aqui em 2021. 2021. Isso. E aí ele levantou aqui do estúdio e falou, vou trazer o deputado Gessé aqui para uma entrevista. Passou uns 2 meses, 3 meses, Gessé estava aqui comigo num papo muito bacana. Então tem uma coisa que é admirável no Rafael, que é justamente essa posição dele com relação à palavra, que é importante também para os políticos. Né? Exatamente. Hoje em dia, né, nós vemos aí que muitos não têm palavra e cai no descrédito, né? Exatamente. Agora a gente vai testar os teus conhecimentos com relação à política. Porque você esteve candidato em 2020, pegou essa experiência, e a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, o que faz um vereador? Para quem está chegando agora, principalmente os jovens, acabaram de fazer 16 anos, estão ainda vislumbrando esse universo político, não sabe o que faz um vereador. O que eles fazem? Então, Alan, é uma coisa que eu particularmente aprendi muito tarde sobre isso, né? Eu acho que os jovens deveriam ter isso já na escola, né? Esse conhecimento, o que é o poder executivo, o legislativo, o judiciário, entender quais são as funções, né, da república, dos 3 poderes. Sim. Mas, graças a Deus, aprendi, né? E muitas vezes as pessoas têm isso eu acho que é pela cultura que a política trouxe nos últimos anos dessa velha política, né, que nós falamos aqui, porque o vereador ele tem as suas funções específicas na Constituição, inclusive, né, que é o que rege o nosso país. E qual é a função de um vereador? O vereador, ele fiscaliza o poder executivo, né? Então, se tem uma ideia de que o vereador ele tapou o buraco da minha rua, o vereador fez uma obra. Não, o vereador não faz isso, as pessoas têm que entender isso. Quem executa, quem faz a gestão, no caso falando de município, é o poder executivo, ou seja, o prefeito, né, através dos seus secretários, enfim. Eles executam e eles fazem a gestão do dinheiro público, né, do nosso dinheiro. O vereador, ele fiscaliza para ver se está tudo certo, né? Se tem corrupção, se as licitações foram feitas da forma correta, enfim, ele, né, vai verificar se o processo foi correto ou não. Bem como o vereador também ele propõe e revoga leis, né? Eu acho que no nosso país, aí é uma opinião pessoal, nós temos que revogar muito mais do que fazer novas leis, que a gente já está cheio de leis inúteis, inclusive, né? Dia da abelha, como tem em Blumenau, dia do não sei o que, tudo lei que não serve para nada, só perdendo tempo, enquanto poderíamos estar cuidando, né, de coisas importantes da cidade, como água, que é um problema que em Blumenau tem sofrido muito nos últimos meses, dando só um exemplo, né? Então, o vereador, na minha visão, ele pode propor para o prefeito, para o poder executivo, ele pode chegar lá, tem uma ideia aqui, prefeito. Eu acho que, mas quem vai executar isso é o prefeito, né? Então as pessoas têm que entender isso. O vereador não vai lá tapar o buraco da sua rua, ele vai entrar em contato com o prefeito, com a Secretaria de Obras, e eles farão, né? Mas eu não posso deixar passar sem fazer uma polêmicazinha, né? Isso não acontece na maioria das vezes, por quê? Porque vem as velhas práticas que eu falei antes. Muitas vezes os vereadores fazem o quê? Eles fazem um conchavo com o prefeito, pegam lá inúmeros cargos comissionados para aqueles caras que eles prometeram cargos na campanha, isso é uma coisa que eu não acho legal, e aí ele fica amarrado ao prefeito. Então, como é que ele vai depois fiscalizar esse prefeito que tem lá 50 cargos do cara? Ele vai mandar embora, e aí fica esse toma lá da cá que eu não concordo, né? Acho que as coisas têm que ser de forma natural. Para o jovem que está assistindo a gente, fica difícil, né? É complicado isso aí. É muito detalhe, a política brasileira é muito detalhe, a gente tem que se aprofundar com certeza, mas fica essa explicação. Perderíamos horas falando disso. Ele foi até além do que eu esperava, porque a gente sempre espera o seguinte, o vereador ele fiscaliza e ele faz as leis, legisla, né? Legisla. Mas não, ele conseguiu ir a fundo além. Em outros detalhes importantes. Cara,
Olhando para a política, cenário, Vale Europeu, Blumenau, o que tu entende como a arte da política, cara? Por que as pessoas se apaixonam por esse termo, cara? Alan, eu sempre costumo dizer que a política ela é a arte do convencimento. Então, aquele que melhor convence é aquele que, no fim das contas, consegue uma eleição, uma boa votação. Sim. Então, eu creio que, como tudo na vida, né, em qualquer área, vou dar o exemplo da minha área, da educação física. Como é que eu vou vender o meu produto? Convencendo as pessoas, fazendo um bom marketing, um bom anúncio daquilo que eu acredito, daquilo que eu prego. Então, eu vejo que a política é a arte do convencimento. E qual a importância da boa comunicação para isso? Tudo. Por exemplo, a gente está falando aqui de vereador. Um vereador que não se comunica bem, ele não consegue falar com a população, por exemplo, né? Sim. E ele precisa ter o diálogo, precisa conversar com todo mundo, precisa ter essa interação, né? Principalmente para aquilo que ele foi eleito, né? Falando de vereança. Então, a comunicação ela é importante, ela é tudo, na verdade, né? A comunicação, a boa comunicação. E tem hoje, Rafa, uma coisa que eu acho legal compartilhar com quem está assistindo a gente, que é a tal da comunicação digital. Essa aí. Que é justamente o que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Uma postagem legal, um history interessante, um vídeo, um áudio, tudo isso soma para a sua comunicação digital. Vamos para o segundo bloco? Vamos lá. Porque tem bastante coisa aqui interessante a respeito do Rafael para a gente abordar no nosso segundo bloco, e ele vai participar também do nosso quadro Segredos Revelados. Legal. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado, não saia daí, já voltamos. Começando o segundo bloco desse papo aqui muito legal com o Rafael Venturelli. Ele nasceu aonde que foi o bairro lá? Nascido e criado no Reino do Garcia. No Reino do Garcia, mas hoje mora Hoje eu moro no bairro da Velha. No bairro da Velha. A partir de agora o Rafael participa do nosso quadro Segredos Revelados. Pô, vamos lá. Aqui tem alguns temas. Umas bombas aí. Você vai puxar um agora e a gente vai discorrer a respeito. Vamos lá. Deixa eu ler para ti. Você que lê, então beleza. Vou pegar aqui, ó. Acredita em alienígenas, cara? Não, não acredito. Me cara. explica. Cara, eu sou cristão, né? E eu creio na Bíblia e creio que se existisse alienígena, Deus nos revelaria através da sua palavra, né? Então, tendo em vista isso, tendo em vista a minha fé, eu não creio em alienígenas, não. Tu sabe que eu tava conversando com a Josi agora também, minha esposa? Cara, na era da informação, onde todo mundo tem um celular na mão, ninguém vê nada, né? Pois é, bicho. Antigamente, década de 60, 70, era OVNI pra todo lado. Exatamente. Agora ninguém enxerga mais nada. Tem um pessoal do PT aí que parece alienígena, mas eu não vamos entrar nisso aí, não. É ele que tá Do dizendo. PT e do PSOL lá em Blumenau, mas eu vou ficar quieto agora. Vamos nessa. Não vou trazer problema pro Alan, não. Vamos pro segundo, tira aí. Vamos lá. Deixa eu ler. Bora. Vamos lá. Qual seria seu emprego dos sonhos? Alan, eu sou realizado na minha profissão de formação, como sou educador físico, né, bacharel em educação física, e de certa forma, ainda de forma mais remota, hoje eu ainda atuo na minha área. Sou feliz hoje como assessor parlamentar, né, trabalhando no meio político. Eu não teria nada assim que eu diria, gostaria de ser, né, não, eu acho que estou bem realizado assim em relação às minhas profissões, né. Perfeito, Bem vamos pro tranquilo. terceiro e último, tira mais um. O Rafael está participando do quadro Segredos Revelados aqui no Valor Entrevista, e a próxima é: qual seria a sua celebridade favorita, cara? Tu admira alguém aí? Cara, que legal. Em qualquer meio. Ó, vamos lá, vamos trazer para a área do esporte, né? Que é a minha área de formação. Hoje eu pratico jiu-jitsu, né? Olha aí. Sou atleta de jiu-jitsu, até acho que falei na última vez que vim aqui. Sim. No jiu-jitsu eu acho o Roger Gracie uma lenda no jiu-jitsu, né? Campeão mundial, e principalmente também pela mentalidade. Eu admiro muito no futebol, um esporte que eu já pratiquei e gosto muito também, o Cristiano Ronaldo. Sim. Muito pela questão da mentalidade. A mentalidade campeão que esses caras têm, né? No sentido de... Tu vê entrevistas deles e de pessoas que viveram próximo. São confiantes, né? São confiantes, eles não nasceram
geralmente você vê assim que não nasceram com aquele dom, com aquele talento, mas através do treino, através da persistência, através da mentalidade de campeão, eles chegaram, né? Então, são os caras que eu mais admiro, principalmente pela mentalidade. Sensacional. Este foi Rafael Venturelli no quadro Segredos Revelados. Agora a gente vai voltar para nossa pauta e falar de política. Tá tranquilo? Tudo certo, vamos tocar a barca aí. Então vamos nessa. Cara, você recentemente participou na Câmara de Vereadores e comentou a respeito, inclusive de forma muito firme, com relação ao Plano Nacional de Educação. Cara. Você tem uma posição já formada com relação a isso, eu quero que tu compartilhe com o seguidor. Então, teve lá, né, recentemente na Câmara Municipal de Blumenau, Plano Nacional de Educação, que vem sendo formulado. Vou entrar aqui rapidamente para as pessoas que nos assistem entenderem, né? O Plano Nacional de Educação contém palavras como LGBT, diversidade de gênero e outras palavras aí mais de 100 vezes dentro desse plano. Enquanto a palavra matemática, por exemplo, consta 6 vezes. Então aí a gente já tira que não se trata de um plano de educação, mas de um plano ideológico, de um plano de militância, né? Enquanto na escola as crianças deveriam de aprender o quê? Português, matemática, geografia, história. E o respeito? O respeito a todos os seres humanos. Eu acho que a questão do respeito, e eu sempre deixo claro isso quando eu cito a palavra LGBT, porque isso traz muita polêmica. Eu não sou contrário à opção sexual de ninguém, Alan. Eu não sou... cada um faz na sua intimidade o que bem entender. Mas uma criança na escola, ela não tem que ter conteúdo sexual, seja ele heterossexual, seja ele homossexual ou o que for. Né? Lá ela tem que aprender o português, o inglês, história, matemática, e deu. Então, foi muito nisso, né, que foi essa audiência pública, e eu bati muito firme em cima disso. Né? Mas, infelizmente, o pessoal da esquerda não aceita esse argumento e acaba nos atacando, chamando de homofóbico e tudo mais, e não tem nada a ver. Eu tenho vários amigos de direita, casais que são homossexuais, e não temos problema algum. A questão aqui é o que é ensinado nas escolas, a questão de não sexualização das crianças. Qual o papel dos pais e da escola na formação de um jovem? Boa pergunta, Alan. Eu creio que os pais, eles educam. Eles trazem valores morais. Na idade certa, os pais que vão falar sobre questões sexuais, porque é uma coisa, todos nós já passamos por isso, né? Você sai eu converso aqui. Eu tenho um menino de 13 anos, uma menina de 11 e o Henrique, que tem 3 anos. Eu converso com eles sobre tudo. Exatamente. Eles sabem sobre drogas, eles sabem sobre vida sexual, eles sabem sobre... Inclusive eu passava isso também quando eu estava dentro de sala de aula aos meus alunos. Não é que eu vá ensinar a respeito disso, mas eu vou abrir a mente. Porque eu perdi um primo, isso é um relato que eu nunca dei, vou aproveitar o teu espaço aqui também no vídeo. Eu perdi um primo com 24 anos de idade, com HIV. Então, quando ele fez 18, que ele caiu no mundo, sem a expertise da educação, da orientação, dos valores, infelizmente ele adquiriu a doença e morreu aos 24 anos apenas. Então eu tenho hoje uma missão, sim, de orientar, de conversar com os jovens a respeito desse mal. E de tantos outros, né? Exatamente. Aí que está o ponto, Alan. Uma coisa é o professor na sala de aula orientar numa questão, por exemplo, contra o abuso de um abusador. Sim. Né? Contra o abuso sexual em relação ali às crianças, certo? Beleza, uma coisa é ter conscientização em relação a isso. Se alguém vier tocar na tua parte, você vai fazer tal coisa, vai falar para o professor, vai falar para a diretora, para os teus pais, enfim... Outra coisa é o que isso é um fato, Bolsonaro trouxe isso lá em 2016, até um pouco antes, salvo engano, que existia, ficou famoso o nome, estou citando apenas o nome que todos vão entender, que era o famoso kit gay, Sim. Que na escola ensinava lá sobre pênis, sobre as partes íntimas das pessoas e de como introduzir. Isso não é conteúdo para criança. Quem vai falar sobre questões sexuais na idade certa são os pais, né? Então, voltando para a tua pergunta, o papel dos pais é esse, a educação moral, a educação na hora certa, falar sobre sexualidade, orientar os filhos. A questão da escola, ela é
simplesmente para a educação no sentido de aprender a ler, a escrever, a interpretar um texto, a entender a história do Brasil e ponto. Mas infelizmente não é isso que tem acontecido e é nisso que eu venho batendo bastante. Rafael Venturelli aqui no Valor Entrevista de forma exclusiva, ele é morador da cidade de Blumenau, já esteve conosco algumas vezes e neste momento ele é pré-candidato ao Legislativo da cidade de Blumenau pelo União Brasil. Exatamente. Que legal, vai embarcar novamente mais nessa uma vez jornada, nessa loucura aí de pré-campanha, mas é legal, a gente gosta. Quem ama a política sabe como é que é e esse é o momento, né? E a gente aqui no Valor Entrevista abre a cada 2 anos o espaço para que você, que é morador da cidade de Blumenau, do Vale Europeu, aqui da minha querida cidade de Gaspar, possa compreender, conhecer as pessoas que estão aí representando, buscando representar você, tanto lá na Assembleia, como no Congresso. Exatamente. E também de uma política mais local, que é o nosso caso aqui em Gaspar e Blumenau também. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho muito legal, que é essa questão das redes sociais. Ela abriu várias janelas. Hoje a gente vive, na tua opinião, uma censura meio que velada. Como é que você vê isso? Você concorda, não concorda? Qual a tua opinião a respeito, por exemplo, da livre expressão? Alan, é algo bem delicado, né? Tem que até hoje tomar bastante cuidado aí nas falas em relação a esse tema. Mas eu acho que existe sim uma censura velada, mas para quem tem o pensamento conservador, para quem é de direita, para quem tem muitas bandeiras que nós carregamos. E eu vejo que a liberdade de expressão ela vem sendo atacada hoje, né? Diferente do que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que lá você tem liberdade de opinião, lá você não é preso por crime de opinião. E isso tem acontecido no Brasil. Então eu vejo, até muitas vezes as pessoas perguntam assim, Alan, poxa, mas tu gostaria que o cara da esquerda deixasse de falar? Não, eu quero que tenha lá o jornal da esquerda, que o cara possa falar besteira para que eu possa mostrar que ele está falando besteira e mostrar o meu lado. Isso faz parte desse contexto de liberdade de expressão. O contraponto. E a democracia. Vivemos até então numa democracia. Agora, até onde eu sei, até onde eu estudei, quando você tem censura, quando você tem crime de opinião, geralmente, em 100% das vezes isso acontece num estado totalitário, onde um ditador não permite que você critique o governo, critique... Então, onde já se viu o cidadão brasileiro não poder criticar um político, seja o vereador da cidade dele, seja o prefeito, seja um ministro de estado, né, ou seja do que for, um juiz, por que não? Claro, ninguém está incitando o crime. Bom deixar claro isso aqui, né? Não é filho disso, filho daquilo, e assim, atacar a honra da pessoa. Agora, a posição política, o caminho que ele está tomando, se eu acho que eu tenho que concordar ou não, eu tenho sim a liberdade, ou pelo menos eu acho que ainda tenho a liberdade, porque eu tenho percebido, quando eu faço essa pergunta para quem vem aqui, todo mundo pisa em ovo, cara. Exatamente, mas eu acho que temos que ser posicionados, né? Sim. E vejo que hoje a gente sofre muito com isso, sim, mas a gente sempre vai lutar para que essa liberdade de expressão seja, que nós possamos ter ela, né, como um direito que nos é dado, inclusive na Constituição, né? Exatamente. Mas são tempos difíceis. Ô Rafa, deixa eu te perguntar, vamos aproveitar e mandar abraços para as pessoas que a gente conhece, que você conhece, que está no dia a dia aí com você. Quem é que você pode deixar aí um carinho para quem te acompanha? Eu, principalmente para minha família, né? Esposa, meus 2 filhos aí, o Arthur e o Danilo, que tem... um tem 7 anos e o outro tem 4, né? Então pensa que fase que eu tô vivendo com esses meninos aí. E também toda a minha família, todos os amigos, principalmente aqueles que acreditam no meu trabalho, né? Me acompanham, têm me incentivado. Te digo, Alan, que essa jornada política acontece principalmente por causa dessas pessoas que acreditam em mim, né? Claro, minha família em primeiro lugar, mas principalmente essas pessoas também que vêm diariamente, cara, vamos lá, eu tô contigo. Se não fosse isso, com certeza eu pensaria um pouco mais para entrar nesse meio, né? Mas eu mando um abraço para todos esses aí que têm acompanhado o nosso trabalho diariamente. Antes da gente finalizar, pedindo a mensagem dele aos nossos seguidores, vamos abrir uma janela também interessante, porque você está muito perto do deputado estadual Gessé Lopes. Então, aproveita a lente do Valor Entrevista e manda um alô, um recado para ele. Um abraço não só para o deputado Gessé Lopes, mas para a deputada Carol Detone, né? Que a gente está bem próximo deles aí também.
Eu admiro muito eles, Alan, porque principalmente pela questão de, claro, a defesa das nossas bandeiras, mas pela questão de cumprirem aquilo que se proporam a fazer na campanha. Isso é muito difícil no Brasil. Infelizmente ainda é um paradigma a ser quebrado, né? As pessoas desacreditam dos políticos e da política pelo não cumprimento de promessas. E eles já estão aí há, salvo engano, 6 anos nessa jornada, cumprindo tudo aquilo que se propuseram a fazer. Então eles têm com certeza a minha admiração e é uma honra para mim estar perto deles nessa jornada política. Sensacional. Agora, aproveitando, a lente do Valor Entrevista é tua. Deixa uma mensagem neste ano tão especial, que é um ano atípico. Nós temos eleições municipais. O Rafael é pré-candidato ao Legislativo da cidade de Blumenau. Deixa uma mensagem aos seguidores do Valor Entrevista e às pessoas que você ama. Então, Alan, se eu posso deixar uma mensagem, né? Se quem está assistindo me permitir, primeira coisa, não se venda, não venda os seus valores, porque depois não adianta criticar, porque o político só faz coisa errada, porque o político aumenta o seu salário a qualquer momento, enquanto o trabalhador está aí ralando. Para que isso aconteça, não vendam seus valores, não vendam a sua moral em troca de algo momentâneo, que muitas vezes vai passar de forma bem rápida. E também digo para vocês, pensem por si só. Não se deixem influenciar porque está em algum meio que tenta colocar alguma coisa de forma... muitas vezes ali coagindo a pessoa, né? Mas pense por si só, pesquise, olhe, esse cara está falando isso, eu vou pesquisar, por que ele está falando isso? E realmente esse cara, ele vive essa história que ele prega? Vamos olhar o histórico dele, vamos olhar, pesquisem por si só, pensem, eu acho que isso é o mais importante, né? Eu acho que tu como professor aí, a gente ouve falar bastante, sempre pensamento crítico, pensem em vocês. Vamos lá analisar, vamos olhar o histórico da galera e não vendam seus valores. Acho que nesse ano de eleição, já que a gente falou tanto de política, é a mensagem mais importante aí para hoje. Meu irmão, sensacional mais uma vez. Eu Sucesso para você em Blumenau. Obrigado. Volte para essa cidade maravilhosa. Deixa um abraço aí a todos os blumenauenses. Cara, muito obrigado mesmo pela tua presença mais uma vez, pelo respeito que você tem com o Valor Entrevista. E para você que está aí do outro lado, vocês tiveram a oportunidade de conhecer Rafael Venturelli, morador aí da cidade de Blumenau. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo e, claro, voltamos na semana que vem. Tchau.